Ei, não venha para Portugal antes de ouvir o que eu tenho para dizer sobre os portugueses e o que eu descobri sobre ele. Eu sou Neymarinho, este é o meu canal, já te agradeço por estar aqui, peço que você se inscreva, se puder, ativa aí o sino de notificações, deixa o seu like que me ajuda bastante também, compartilha esse vídeo e o comentário você já sabe. Vamos até o final do vídeo. Olha aí, tô caminhando, solzão lá, rachando tudo, neste lugar tão maravilhoso que vocês já me viram caminhar tanto. E eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre isso. Eu trouxe uma colinha e eu vou aqui falando com vocês a respeito disso. Porém, antes de tudo, eu já vou deixar o meu testemunho, o que eu tenho de experiência com os portugueses, o que eles representam, o que fizeram comigo e com a minha família aqui em Portugal. Vocês sabem que isso é um tema que gera muita polêmica, principalmente nos dias de hoje, onde o tema sobre estrangeiros em Portugal está tão forte, é tão polarizado. Então eu sei que é um tema polêmico e eu quero deixar o meu ponto de vista. Tem muita gente que reclama do comportamento dos portugueses, muitos, não falo só brasileiros, né? Muitas pessoas que se deparam, porque é assim, pessoal, Brasil, Portugal, enfim, todos os países tem pessoas de todos os tipos. E às vezes uma ou 10 experiências ruins ou boas não representam o todo daquele país, né? Não representa o todo daquelas pessoas. Então, primeiro, aqui é o meu ponto de vista, quando eu vou falar dessa relação pessoal. É o que eu recebi dos portugueses. Segundo, aí sim, quando eu trouxer alguns dados do que eu já fui atrás para saber sobre eles, aí é uma coisa mais sobre estudos, sobre eles. Mas a minha experiência é a minha experiência. Então eu já sei que muitas pessoas vão ter nos comentários o seu ponto de vista porque tiveram experiências, eu tenho certeza, que iguais às minhas, mas também muito diferente da experiência que eu tive. Olha aqui os cavalos. Eu trabalhei, para quem ainda não sabe, eu trabalhei 3 anos numa vacaria aqui, mas era só com vaca mesmo, boi, cavalo, nada. Era somente vacas. Então vamos lá, eu vou falar da minha experiência com os portugueses, o que eles fizeram na minha vida. Então, para quem não me conhece, eu cheguei aqui em 2018 e eu precisava muito trabalhar logo quando eu cheguei em Portugal. Precisava mesmo trabalhar, porque eu cheguei aqui, fiquei na casa do meu primo e eu precisava de trabalho para não ficar, né, aumentando o custo de vida da família deles. Eu precisava muito de trabalho. Eu no Brasil, eu era jornalista, me formei em jornalismo, atuava num jornal que era do nosso grupo, da família, mas atuei em outros programas também, o Jornal Executivo. Tinha uma empresa também, junto com a minha família. Eu vou deixar aqui as imagens para que vocês vejam o que a gente fazia lá. Pronto, tá vendo aí? Era isso que eu fazia, mas quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei zerado, né? Para começar uma nova vida do zero. Então, precisava de muita ajuda. Foi aí que um amigo que eu conheci na igreja, ele me indicou para uma família que ele trabalhava, uma família muito conhecida aqui na região de Benavente. E essa família tem uma vacaria. E ele me indicou, eu cheguei e fui fazer um teste, né, nessa vacaria. E, enfim, eu aceitei porque eles ofereciam também moradia nessa vacaria. Inclusive eu tenho vídeos aqui no canal, eu trabalhando nessa vacaria e vídeos orientando as pessoas que chegam para procurar um trabalho como esse que eu encontrei. Então eu tinha moradia, eu não pagava aluguel, arrendamento, né? Eu não pagava água, não pagava luz, nem o gás também, porque era tudo
na energia renovável, né? Energia solar. Então era uma economia muito boa e eu já ganhava bem nesse trabalho. Eu ganhava acima dos 1.000 euros e economizava com tudo isso. Naquela época, 2018, 2019, então já sabe que é um bom dinheiro, né? E qual foi a minha relação com os portugueses que encontrei em Portugal durante todo esse período até o período de hoje? Pessoal, assim que eu cheguei, eu fui recebido pelo patrão e ele me fez várias perguntas, é óbvio, era uma entrevista de emprego, e eu disse a ele que eu não tinha nenhuma experiência com aquele tipo de trabalho. Então ele já queria me dispensar porque ele achou que eu não ia dar conta, né? Ele falou, olha, isso aqui não é para você. Quando eu disse que eu era empresário, jornalista no Brasil, ele disse, não, isso aqui não é para você. Mas eu fiz um acordo com ele. Eu disse, olha, no Brasil eu era essas coisas, aqui eu não sou isso, aqui eu sou um trabalhador que quer aprender, que quer manter a família. Então no Brasil eu era empresário, no Brasil eu era jornalista, aqui eu serei aquilo que o senhor disser que é para ser aqui na sua empresa. E eu garanto ao senhor que eu não vou decepcionar. Eu vou aprender e farei o meu melhor dentro dessa empresa. E combinei com ele ficar lá no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. E ele disse, então vamos experimentar. Enfim, experimentamos. Eu me dei muito bem na empresa, cresci dentro da empresa, me tornei, graças a Deus, né, um dos melhores funcionários daquela empresa. Indiquei várias pessoas para trabalharem naquela empresa e deu tudo muito certo. Ganhei muito mais do que o ordenado mínimo e fui muito feliz naquela empresa. O que esse patrão fez comigo? Minha família, só para você ter um exemplo, a minha família precisava vir para cá, porque eu queria minha família aqui comigo. Eu estou falando do meu irmão e da esposa dele junto com o seu filho. E eu queria minha mãe aqui também. Quando eu disse a ele que o meu irmão estava a vir para cá, que queria vir para Portugal, ele já se interessou, porque ele disse, olha, Ney, seu irmão é trabalhador como você? Eu falei, acredito que sim, com certeza meu irmão também é trabalhador. Ele falou, então, bora, traga seu irmão. E eu disse a ele, olha, o problema aqui é que meu irmão, claro, o valor da moeda, ela é muito diferente. Nós estamos falando de coisa de 6, 7 vezes o valor de uma moeda. Então, para ele juntar o dinheiro para vir para cá, não é a mesma coisa de quem vai daqui para lá. Então eu disse ao patrão, falei, olha, meu irmão está com dificuldades para pagar a sua passagem e vir agora, nesse momento que o senhor precisa. E ele disse o seguinte, mas quem disse, né, que você precisa esperar isso? O problema é o dinheiro? O problema é a dificuldade financeira? Pronto, manda seu irmão vir, que eu vou pagar essa passagem. De imediato eu achei aquilo que ele estava a brincar com aquilo. Mas ele disse, amanhã passa aqui no escritório, eu vou te dar o dinheiro e você vai comprar a passagem do seu irmão. E isso foi feito. Eu comprei a passagem do meu irmão e da família, o patrão pagou, meu irmão chegou, teve as mesmas condições de trabalho que eu, teve casa para morar e o trabalho, e foi respeitado dentro do trabalho. Essa foi a minha primeira experiência com um português que nos abrigou e foi um ótimo patrão, e por que não dizer um amigo, porque até hoje eu tenho contato com ele. Dentro daquele trabalho eu conheci vários portugueses. Eu precisava de documentação, eu precisava comprar coisas, eu precisava mobiliar casa, eu precisava encontrar amigos, e todos esses portugueses que cruzaram o meu caminho me ajudaram sem perguntar o que eu era, sem exigir nada de mim, sem nem me conhecer. Todos esses portugueses, foram completamente solidários comigo. Então a minha relação com todos os portugueses que eu tive, que eu encontrei aqui em Portugal, foi relação de muito respeito, muita cordialidade e de muita simpatia. Eu não tive uma desavença com nenhum português aqui em Portugal. É claro que encontrei na rua um ou outro que não era da minha convivência, que vinha me dizer asneiras, como, você já conhece, volta para sua terra, sabe aquelas coisas? Volta para sua terra,
É como se a gente fosse, na hora que ele disser, volta para sua terra, pegar as coisas e sair correndo embora, né? E é óbvio que isso não vai acontecer, ninguém vai largar tudo assim e ir embora. Mas já encontrei, né? Já encontrei xenofóbicos, racistas, mas a gente sabe que esses daí, além de serem as minorias, não merecem a nossa atenção, não merecem o nosso tempo. Então eu nem conto essas pessoas, eu conto aqueles portugueses que encheram o meu coração de alegria e que foram completamente solidários a mim e receberam a minha família e os meus amigos também aqui em Portugal. E todos nós somos trabalhadores, todos nós contribuímos com Portugal e fazemos a diferença em Portugal. Então você que está me ouvindo agora, eu vou falar mais algumas coisas sobre os portugueses, mas você que está me ouvindo agora, que está a vir para Portugal, ou você que já está aqui, você pode até discordar de algumas coisas do país, porque isso é normal. Você pode achar que o processo da AIMA dificultou sua vida, você pode achar que tem alguns portugueses que falam coisas que não é para falar, você pode discordar que o salário ordenado não está bom, mas você dizer que os portugueses não nos receberam, que os portugueses são ruins, que todos os portugueses são xenofóbicos, você dizer que Portugal não abriu a porta e que Portugal é um país ruim para se legalizar, é porque realmente você é uma pessoa que não conhece, além de outras culturas, não sabe reconhecer quem de fato abriu as portas e quem te recebeu e quem disse pode morar aqui na minha casa, porque Portugal, querendo você ou não, é a casa dos portugueses. Nós estamos aqui, pedimos licença, eles permitiram, nos receberam e agora nós temos que contribuir, acostumar, se adaptar à cultura e fazer parte dessa cultura tão maravilhosa que eu acho que é Portugal. Então você que está aí a me ouvir, de qualquer lugar, se você tem uma opinião completamente contrária do que essa que eu disse aqui sobre os portugueses, sinto muito te dizer, eu não sou o dono da razão, mas eu tenho certeza que você está equivocado. Ou equivocada. Ah, Ney, mas eu tive uma experiência ruim. Você teve uma experiência ruim, mas eu tive experiência boa e eu conheço várias famílias que tiveram experiências excelentes e maravilhosas com os portugueses. Você vai ver os dados que eu vou trazer aqui, que não são meus e não só dessas pessoas, são dados internacionais a respeito da recepção dos portugueses, como eles recebem e como as portas aqui estão abertas, principalmente para nós, da comunidade CPLP e brasileiros, porque a nossa cultura está aqui dentro. Eu vou continuar andando, porque senão daqui a pouco escurece, eu não consigo falar os dados que eu tenho para trazer para vocês aqui. Vamos lá, vamos dar a volta por aqui. Eu não falei que escurece rápido, já está indo. Já era o sol. Olha lá, pessoal, vamos lá. Vamos resumir aqui. Reservados, mais autênticos, são os portugueses. Os portugueses não são de chegar com abraços, como nós brasileiros, e gritos. Demoram para abrir, mas quando abrem, é de verdade. Eu sou completamente uma pessoa que experimentou isso. Quando eles resolvem se abrir e te agregar, aproveita, porque eles fazem isso com todo o coração. É uma coisa inacreditável, é incrível, só experimentando para ver como eles são fiéis, né, e resolvem realmente te adotar. Incrível isso. É tipo, fala pouco, mas quando fala, é sério. E eu gosto disso, tá, pessoal? Eles valorizam, respeitam educação e humildade, gostam de observar antes de confiar. Nós brasileiros somos bem diferentes disso, tá? A gente encontra uma pessoa e do nada ela vira da família. A gente já começa a conversar, conta a vida toda. Os portugueses não são assim. 2. Acolhedores, principalmente com quem chega para somar. Isso é uma pesquisa internacional que, infelizmente, eu não vou ter tempo para trazer aqui, mas vou deixar o print aqui na tela dessa pesquisa. Portugal é um dos países mais receptivos da Europa. Eles têm empatia com imigrantes, porque historicamente foram um povo que também imigraram muito. Aí você vai dizer, não tem empatia porque está tendo muita xenofobia. Pessoal, não confundam o momento atual com toda a história. Esse momento atual é um momento muito complicado entre nós imigrantes e os portugueses, ok? Mas isso vai passar.
Isso vai passar, as coisas vão normalizar, tá bem? Outra coisa, humor peculiar. Isso aqui é sério. Um humor peculiar. Nós temos dificuldade de entender o humor dos portugueses. Por quê? Porque os portugueses têm um humor irônico e autodepreciativo. Sabe aquele humor de falar mal de si mesmo? De depreciar? É assim o humor deles. Mas eu acho engraçado. Eu gosto. Muitas vezes seco, do tipo que parece sério, mas é piada. Tem hora que eles fazem assim, sei lá, uma brincadeira, uma piada que você fica assim, será que é pra rir? Ou ele tá falando sério? Não é? Os portugueses que estão aí sabem. Vocês sabem que vocês são assim, vocês sabem. Ok. Se ouvires um português a dizer, isto está tudo uma desgraça, pode ser só o jeito dele de dizer que está tudo normal. Vocês já sabem, vocês conhecem como é que eles são. Vamos lá. 4. Calma. Eles são calmos. E até demais, eu também acho. Até demais. Não, calma, gente, vamos lá explicar. Não é calmo de ser uma pessoa calma, que eles são estourados. Mas assim, são mais... Na vida eles são mais devagar do que nós brasileiros. Sul-americanos, americanos, né? A vida aqui corre mais lenta. Eles aproveitam mais o tempo, esse tempo de solidão, de viver, do que nós, que queremos correr, estar em 30 empregos, fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Eles não são assim. O ritmo é mais devagar, né? Então, ok. 5, orgulhosos da sua história e cultura. Poxa, isso aí, gente, tá na cara, latente, de como eles gostam da cultura deles. Você pode, como um brasileiro, não gostar da cultura, achar que é uma cultura, né, que eles reservam muito e prezam muito pelas coisas do passado, né, na rua, na história, na liturgia, né, das festas. Mas eles aqui cultuam isso e acham isso maravilhoso. Eles gostam de preservar essa cultura. E isso é lindo também, embora diferente para nós, mas é lindo também. 6, inteligentes e práticos. Tá aí uma coisa que os portugueses fazem, que eu acredito que hoje nós brasileiros fazemos muito mais e melhoramos o negócio. O português, se não tiver uma ferramenta, ele dá um jeito com outra coisa. Ele tem inteligência, ele é criativo também. Estou falando em relação a outros países da Europa onde eu morei. E os portugueses dão-se um jeito naquilo que tem que fazer. Só que nós brasileiros aprimoramos isso e arrumamos o tal do jeitinho brasileiro. Porque a gente dá um jeito em tudo, cara. A gente dá um jeito em tudo, para tudo tem jeito. Nada é o fim, né? A gente sempre tem uma solução para tudo. Os portugueses são assim, mas eu acredito que nós fazemos isso ainda mais. Então o fato, pessoal, aqui é que nós temos muitas coisas em comum, mas existe uma cultura diferente, nós temos que respeitar isso. Isso é bom, isso é importante. Boa tarde. 7, melancólicos e filosóficos. Eles são melancólicos, tendem a ter uma vida de mais melancolia, preservam isso, alguns que dizem que gostam dessa melancolia e são bem filosóficos também. Então eles gostam de curtir a saudade, as músicas, você já vê aqui o fado e todas as músicas, né? Que vocês escutam, muitas músicas portuguesas falam da saudade, da dor e essas coisas, né? Brasileiro é mais música pra cima, estamos sempre ativos e aparentemente felizes. Aparentemente, pelo menos culturalmente, né? No jeito de dizer, porque felicidade não quer dizer que porque você está pulando você está feliz, né? Pode você estar melancólico e feliz. Mas enfim, é outra coisa, não vamos entrar nisso. Resumindo, o português é um povo educado, trabalhador, prático, acolhedor, mas também reservado, teimoso e nostálgico. E aí? Você que já vive em Portugal, percebeu isso? Você que quer vir para Portugal,
gostava de vir para Portugal, como dizem os portugueses, quer vir para Portugal, você está disponível a se adaptar a esse estilo de vida, a essa cultura? Porque muitos de nós que chegamos aqui queremos impor a nossa cultura e o nosso jeito nos portugueses, embora eles já consomem muitas coisas da nossa cultura, muitas coisas mesmo, mas o estilo de vida do português é o estilo de vida do português. E nós, muitos de nós, infelizmente, chegamos aqui, queremos impor isso, colocar isso goela abaixo, coisa que não vai acontecer de forma alguma. Mas o importante aqui é você se adaptar. Óbvio que você continua sendo brasileiro, mas saber que você está em outra terra. E você? Está disposto a isso? Consegue se adaptar a esse estilo português de ser? Eu espero que você consiga. Se você quiser vir para cá, saiba que você já tem informações suficientes sobre como são os portugueses. Galera, muito obrigado por ter estado comigo até agora no vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora sim, deixa o seu comentário aí, o que você achou, se você já percebeu isso nos portugueses, você que mora aqui e você que está vindo para cá ou pretende vir, o que você achou disso? E os portugueses que estão aí me assistindo, o que você tem a dizer? Acrescenta aí, concordou comigo não? Pode falar também. Muito obrigado, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!